Hoje o nosso evento vai ser com a Fabíola Rodrigues, ela é socióloga, mestre e doutora em demografia pela Unicamp, especialista cultural da Prefeitura de Campinas, que atua na área de patrimônio cultural e memória. A Fabíola também atua em projetos internacionais na área de desenvolvimento social e relacionamento com a comunidade. Residiu na África, na Guiné-Conakry e Moçambique entre os anos de 2011 e 2015. Fabíola é psicanalista, membro efetivo do Instituto Hécatos, escritora, é autora de Carta Náutica dos Desimpor... Carta Náutica das Desimportâncias, de 2016, e a outra obra da Fabíola é Vidibula, Farmacologia Poética de Três Pílulas, de 2018, ambos publicados pela, pela editora Sete Letras. E agora, sem mais delongas, eu quero, com muita alegria, passar a palavra para a Fabíola nos brindar com a apresentação dela. Fabíola, é com você. Boa noite a todos. Obrigada, Mauro. Queria começar agradecendo à Escola Paulista de Psicanálise, na figura do Alês Clapes, o diretor, agradecer ao Ateliê de Ideias, que é sempre muito generoso comigo, aqui na figura da sua coordenadora, da Fernanda Isaba, pela gentileza desse convite e por essa oportunidade ímpar para mim de revisitar essa minha cartografia pessoal, afetiva, da minha vida em África, da minha história no continente africano, e poder trazer um pouco dessa história para vocês, compartilhar essa cartografia afetiva e poética, esse inventário de descobrimentos, e pensar um pouco como esse contato com o diferente, essa radicalidade da experiência antropológica pode nos ajudar no pensamento psicanalítico, né? Acho que é um pouco esse o convite da gente, então, percorrer essa cartografia para se deparar com esses assombros, com esses descobrimentos, com esses espantos, né? Acho que sobretudo uma história do espanto e de uma relação muito profunda e muito radical com a alteridade. E nesse sentido, é um convite também para nós, psicanalistas, né, pensarmos o diálogo com outras ciências humanas, aqui em especial, acho que a antropologia, e esse exercício que os antropólogos fazem tão bem, né, de se desidentificar das suas culturas para estabelecer um vínculo e uma relação profunda, ainda que circunscrita no tempo, com outros grupos sociais, comunitários, com outros modos de vivenciar a vida. É um convite muito interessante para que a gente também possa desconstruir e desestabilizar as nossas categorias de pensamento, que é um pouco do que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu vou tentar me ater aqui a mais ou menos uma hora e meia de apresentação aqui dessa cartografia, para a gente também ter um tempo para conversar. E então, por favor, se vocês tiverem perguntas, curiosidades, vocês registrem aí, segurem um pouquinho para a gente conversar no final. Eu fiz aqui um roteiro, né, para a gente poder navegar um pouco por essas minhas lembranças, e eu queria dizer que, para mim, né, quando eu fui revisitar esse material, eu fiquei muito emocionada em muitos momentos. Essa é uma história, né, que já tem aí a minha primeira, né, incursão em África, que foi na Guiné-Conakry, foi em 2011. Então, né, a gente tenho aí 12 anos de distância, né, dessa primeira experiência, e algumas coisas já tinham sido ali esquecidas, e aí, ao revisitar esse material, eu retomei o contato com essas lembranças, retomei o contato com essa memória e me emocionei em muitos momentos, né? E eu espero que, de alguma forma, eu consiga trazer nessa cartografia afetiva e poética, e eu tenho insistido no poético porque, né, também vou trazer para vocês aqui um pouco do impacto que essa experiência me causou, e que eu tentei, de alguma forma, criar ou recriar essa emoção por meio da poesia,
que era o expediente discursivo que me era possível, né, no calor da experiência. Então, eu também vou pedir licença para vocês, tomar a liberdade, sem que isso seja um autoelogio, mas de trazer alguns dos poemas, porque eles também contam, né, eles também recriam, revivem essa emoção que me atravessou no momento dessas descobertas, no momento desses contatos e dessas crispações até com essa pele do outro, com essa pele da alteridade. Eu passei aqui uma longa lista de fotos, né, para o Mauro e para a Sueli, né, para essa nossa noite de hoje. Eu gostaria de agrupar, né, aqui um pouquinho para tentar dar alguma inteligibilidade para vocês de como foi esse processo, mas antes até de entrar nas fotos, então contar para vocês que a minha primeira experiência foi em 2011, na Guiné-Conakry, para um trabalho pontual no relacionamento com comunidades. Eu atuei como um trabalho de freelance mesmo, como entrevistadora social, de comunidades da região de Zerecoré, que é uma região florestal na Guiné, e é uma região muito rica em minérios. Então, eu fui trabalhar para um empreendimento minerário brasileiro, um consórcio internacional de mineradoras, inclusive envolvendo uma grande mineradora brasileira. Em Zerecoré, né, nós temos o Monte Simandu, que é a segunda maior reserva de minério de ferro do mundo, só perde para Canaã dos Carajás. E também o território guineense é muito rico em bauxita. Então, existe um grande interesse das mineradoras. Todas as grandes mineradoras do mundo têm, né, concessões, têm exploração econômica na Guiné. Então, eu fui pela primeira vez em 2011, maio de 2011, para um trabalho pontual, e depois retornei em janeiro de 2012 para coordenar a equipe de relacionamento com comunidades. Foi um trabalho que me causou um grande impacto, né? Nesse primeiro mês que eu fiquei lá em maio de 2011, tirei um mês de férias do trabalho e fui, né, encarar essa aventura. Eu tinha muita curiosidade em conhecer o continente africano, e já tinha amigos que estavam trabalhando na área de desenvolvimento social, de relacionamento com comunidades, sociólogos, antropólogos, que estavam trabalhando para alguns projetos. Então, eu tinha notícias, né, de que realmente era uma experiência muito desestabilizadora das nossas certezas acadêmicas, científicas, das nossas categorias de pensamento, e isso me moveu muito para aceitar esse convite. Inicialmente, um trabalho de curta duração, e depois, quando me foi feito o convite para coordenar a equipe e ficar mesmo um tempo maior lá, eu não tive dúvidas, né, e aceitei. Fechei, né, assim, aqui um ciclo, abri um parênteses na minha vida no Brasil e fui. E fiquei na Guiné de janeiro de 2012 até agosto. Infelizmente, houve um incidente muito grave com o assassinato de uma liderança comunitária, que era a liderança de Zogotá, a comunidade mais próxima, né, do site ali da mineradora, para a qual eu trabalhava. E aí houve uma evacuação de todos os profissionais expatriados que estavam lá, né, dos trabalhadores locais também. E nesse momento eu estava retornando de lua de mel. Eu me casei em julho de 2012, então assim, foi muito triste porque eu não consegui me despedir da minha equipe, né? A minha despedida, né, o último encontro presencial deles, eu trouxe um testemunhozinho aqui para vocês. Foi antes do meu casamento, e quando eu iria retornar, houve esse incidente muito grave. As operações foram suspensas, então a gente continuou com a equipe lá de relacionamento com comunidades, mas trabalhando à distância. Ainda fiquei mais alguns meses, né, depois de agosto até ali outubro, trabalhando com eles remotamente. Mas aí a mineradora decidiu por suspender mesmo a exploração, né, a operação naquele momento, até haver uma retomada, né, da estabilidade política na região. E aí, na sequência, eu fui convidada para gerenciar um projeto de desenvolvimento social, um projeto ligado à implantação de um grande corredor logístico para escoamento do minério de ferro em Moçambique, na região de Nampula, que fica no centro-norte, né, de Moçambique.
e aí passei, né, fiquei de novembro de 2012 até fevereiro de 2015 em Moçambique. Então, foram esses 2 países onde eu efetivamente morei, né, me relacionei de forma mais profunda ali, né, com esses territórios e com as suas populações, e pude vivenciar essa dinâmica cotidiana, e é um pouco dessa história que eu gostaria de trazer para vocês. Então, Mauro, se a gente puder colocar só esse primeiro mapinha aqui da África Ocidental, só para todo mundo se localizar, né, onde que é esse território da Guiné, não sei se todo mundo tem isso de memória, né? Então a gente vê que esses países que estão aqui mostrados no mapa são os países da África Ocidental, que é bem aquela bordinha, né, da África que faceia o Oceano Atlântico. A Guiné-Conakry é aqui na parte de baixo do mapa, em amarelo. A Guiné-Conakry está do lado da Guiné-Bissau, né? Então ela é chamada assim, né, de Guiné-Conakry para diferenciar da sua vizinha, e a Guiné-Bissau. Faz fronteira com o Mali, faz fronteira com a Costa do Marfim, com o Senegal, com Serra Leoa, Libéria. Eu atuei bem na porção mais sul da Guiné, que é a região florestal de Zerecoré, praticamente na fronteira com a Libéria. E então, assim, o meu traslado, né, quando eu chegava em Conakry para ir para Zerecoré, eu cruzava ali Serra Leoa, e essa área que ficou, né, enfim, conhecida como a área, né, a Floresta dos Diamantes de Sangue, porque é uma área também muito rica em diamantes. E então era um pouco, né, esse trajeto ali que eu fazia toda vez que ia para Guiné. Bom, acho que agora a gente pode passar para as fotos. Mauro, eu queria te pedir para colocar as fotos de 1 a 4, para a gente vendo. Então, a foto aqui, número 1, a gente tem um cruzamento aqui na Guiné-Conakry, né, na capital Conakry. Essa é uma área mais central da cidade, onde a gente tem a presença desses edifícios ainda da colonização francesa. Acho que esse é um aspecto importante para contar para vocês. A Guiné-Conakry foi um dos primeiros países a se descolonizar em África. Em 1958, houve a independência, capitaneada pelo Sékou Touré. Então, o contato de uma boa parte da população guineense com esse branco colonizador não aconteceu. Então, havia muita curiosidade, né, nesse contato com o branco, ainda mais em regiões muito remotas, como o caso da região florestal, onde eu trabalhei. Em muitas comunidades, as pessoas tinham pouco ou nenhum contato com pessoas brancas, e menos ainda com esse branco colonizador, né, essa figura opressora. Então, isso vai dando um pouco, né, da medida da radicalidade desse encontro. E uma das coisas que chama atenção, né? Então, nessa segunda foto aqui, a gente tem uma vista da Guiné, da região ministerial, a região dos ministérios, das sedes das grandes empresas. É uma região nobre da cidade, onde estão as embaixadas, mas ela é muito próxima, né, dessa região do porto, né? Dá para ver o porto ali de fundo, que é a próxima foto, a terceira foto, que dá um pouco da medida da precariedade das habitações, da condição de vida que essa população experimenta. E é uma coisa que impacta muito nesse primeiro olhar. Vocês podem, né, estar aqui pensando, bom, mas o Brasil também é um país de muitas desigualdades. O Brasil é um país de muitas desigualdades, mas a gente está mais acostumado a transições urbanas, a uma certa invisibilidade das periferias e das áreas de maior vulnerabilidade social, porque elas costumam ficar nas bordas, né, das cidades, principalmente das grandes cidades. Nas cidades africanas, nas grandes cidades africanas, a gente tem um adensamento muito grande, porque são poucas e grandes cidades que concentram muita população, e é muito comum a gente não ter essas transições urbanas. Então, ao lado de uma área, quer dizer, muito empobrecida, de alta vulnerabilidade como essa que a gente está vendo, a gente praticamente cruza a rua e entra numa loja como essa da imagem seguinte, que é uma chocolateria, o Le Damier, que é um lugar espetacular. Obviamente que é um espaço de circulação restrita, era um espaço ali em que circulavam os expatriados e os altos escalões do governo guineense, a diplomacia, né, assim, representantes de organismos internacionais.
o Le Damier é uma chocolateria de um francês casado com uma guineense, e para vocês terem uma ideia, todos os produtos que ele utilizava eram produtos franceses que vinham nos voos, havia 3 voos, 4 voos por semana naquela época, de Paris para Conakry, e todos os produtos vinham, então, semanalmente, nesses voos da Air France para o Le Damier. Então, os contrastes eram muito grandes. E também uma sobreposição, né, nessa ambiência urbana, uma sobreposição muito grande dessas realidades contrastantes, e isso saturava um pouco o olhar, né? Então, havia uma sensação ali um pouco de confusão. Que lugar que era esse, né? Quer dizer, que era uma quantidade tão grande de contrastes, de diferenças, de situações inesperadas, que bagunçava um pouco, né, a nossa percepção. Então, o primeiro aprendizado do contato com esse território foi o de treinar o olhar, treinar aquilo que parece caos, aquilo que parece, quer dizer, muito de um tom só, que parece uma coisa muito precária, muito feia, muitas vezes. Se a gente olhar com um pouco mais de atenção, conseguir descobrir vários elementos, vários aspectos que estavam invisibilizados pela sobreposição desses elementos na paisagem. Essa próxima foto que o Mauro passou aqui é de uma mulher muçulmana. Essa mulher ela estava no momento em que eu capturei essa foto, ela estava dirigindo suas orações, né, para Maomé, e ela estava hospedada no mesmo hotel em que eu estava, junto com a equipe. E eu achei importante trazer essa foto, porque também não é uma coisa que a gente está acostumado, essa área era a área da piscina, né? Então, assim, a gente ia lá para, né, tomar um café, tomar um chá, tomar até uma cerveja, e tinha uma mulher rezando ali no mesmo lugar, e as coisas acontecendo, e estava tudo bem, né? A Guiné, em especial a Conakry, tem uma predominância muito forte de muçulmanos. Em Conakry, na região de Conakry, a etnia predominante é Sussu, e em Zerekoré, onde eu trabalhei mais, é Guerzé. Há uma miríade de grupos étnicos, né? Mas em Conakry predominam os Sussu, e em Zerekoré predominam os Guerzé. E essa população muçulmana muito presente, sobretudo nessa região de Conakry, mas não só, também na própria Guiné Florestal. Aí eu vou pedir para o Mauro passar aqui as próximas fotos. Essa é a grande mesquita, né? A grande mesquita de Conakry, ela é a maior mesquita da África Ocidental, então ela tem uma importância, um peso religioso muito grande. Pode passar, Mauro. Aqui é o interior da mesquita. Pode passar. E aqui é a primeira das experiências extraordinárias que eu tive, que foi um encontro com o imã. O imã é a autoridade religiosa, né, que capitaneia os trabalhos religiosos nas mesquitas, seria, né, no equivalente no cristianismo aos sacerdotes, aos pastores, né? Como essa é é, pode voltar para anterior, Mauro, por favor. Como essa é uma mesquita muito grande, então esse imã da grande mesquita, né, a Grand Mosquée de Conakry, uma espécie de arcebispo, até de cardeal, se a gente for estabelecer uma correspondência com a hierarquia da Igreja Católica. E aqui a curiosidade é que a gente viu, né, a mesquita, e eu estava com 2 amigos que faziam parte da minha equipe, um deles que ia para a Libéria, né, o outro que era efetivamente meu parceiro de trabalho, arquiteto e fotógrafo, né, que estava incumbido de fazer os registros fotográficos, o levantamento das estruturas físicas, arquitetônicas, mas havia um detalhe, nenhum deles falava francês. E aí, quando a gente chegou na mesquita, eles quiseram entrar, e eu não estava vestida apropriadamente para entrar na mesquita. Como vocês vão ver na foto seguinte, né, assim, eu praticamente, para os padrões muçulmanos, eu estava praticamente desnuda, porque eu estava com um vestidinho curto, bem verãozinho, né, de microtule ali, sem véu. Então, obviamente, eu não podia entrar na mesquita. E aí eu fiquei no carro, né, esperando.
E aí os meus amigos entraram com o motorista, né, o nosso motorista, que foi o Cicerone deles, e eles demoraram muito tempo para voltar, ali, quase 1 hora, e aí eles retornaram, e o motorista estava um pouco ali desconcertado, mas ele veio me fazer o seguinte comunicado, ele falou assim, olha, o imã gostaria de saber quem são os estrangeiros, quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui, mas os seus colegas não conseguiram se comunicar, e o imã não fala inglês, eles falam inglês, mas o imã não fala inglês. E aí eu disse que tinha uma mulher que não estava apropriadamente vestida, mas que é a pessoa que fala francês no grupo. E aí o imã disse que quer te receber. E de fato, né? Então, essa é a foto aí do encontro com o imã. O imã me recebeu, não dentro da mesquita, né, numa sala, junto com outras autoridades religiosas ali, e pediu desculpas, né, por não poder me apresentar à mesquita, mas como eu estava sem véu, eu não poderia ser admitida. Pediu desculpas por não, né, não me dar a mão, que ele sabe que é um cumprimento típico do Ocidente, mas ele não tinha certeza se eu estava ou não impura, se eu estava sangrando, né? Então, assim, homens não cumprimentam, né? Homens muçulmanos, de modo geral, não cumprimentam mulheres, porque se a mulher está no período menstrual, ela está impura e isso pode contaminar o homem. Então, ele se desculpou, mas me convidou para entrar, então, nessa sala de recepção. E aí me perguntou, né, o que a gente estava, quem éramos nós, né, de onde nós éramos, o que a gente estava fazendo ali. E uma das primeiras perguntas, na verdade, a primeira pergunta que ele me fez, né, que era um pouco decisiva se a conversa ia continuar ou não. Mais importante do que eu estar de véu, né, quer dizer, eu estar com uma túnica, estar adequadamente vestida para os padrões islâmicos, para ele a coisa mais importante era saber se eu acreditava em Deus. Se eu e os meus amigos, né, se os meus colegas de trabalho acreditávamos em Deus. E eu percebi rapidamente que aquilo era muito decisivo para a conversa e tinha que responder por todo mundo, né? E aí eu me saí com uma resposta como assim, bom, nós acreditamos no mistério, né? Se não acreditássemos no mistério, a gente não estaria aqui conversando com o senhor nesse momento, uma conversa absolutamente improvável entre Ocidente e Oriente, entre cristianismo e islamismo. E ele abriu um sorriso, né? E falou assim, todos nós acreditamos em Deus, então temos um lastro em comum, a gente pode continuar a conversa. E no primeiro momento, vocês veem nessa foto, eu estou inclinada aqui conversando com o tradutor, né? Assim, havia um tradutor de sussu para o francês, embora o imã ele falasse fluentemente francês, ele pediu para esse tradutor fazer a tradução para o sussu, porque alguns dos membros, né, desse grupo não compreendiam francês. Então, ele queria também se assegurar de que todo mundo estava entendendo a conversa, mas teve um determinado momento, né, assim, ali acho que tanto o tradutor, que não esperava esse contato, né, com uma mulher branca e nas condições em que eu me apresentava, ele estava muito atrapalhado. E chegou um momento que o imã desistiu e passou a falar diretamente comigo em francês, e ele mesmo traduzia. Foi uma conversa ali de meia hora, mais ou menos, mas que eu e os meus amigos avaliamos como uma conversa extraordinária, porque provavelmente foi a primeira vez que aquele imã se dirigiu a uma mulher branca, né? E é uma mulher branca nas condições em que eu me apresentava, né? Então, de certa maneira, foi uma quebra de protocolo, uma quebra de paradigma cultural, porque havia uma curiosidade, né, e um interesse de conhecer, de entender quem era esse estrangeiro, quem era esse outro que chegava. Então, foi o primeiro contato extraordinário aí com a alteridade, né, com esse outro que se dirigiu a mim de um lugar muito diferente daquele que eu estava habituada. Pode passar, Mauro? Tem aí o futebol dos meninos, né? Eu coloquei essa foto do futebol dos meninos. Essa era a rua do hotel em que eu ficava hospedada, em Conakry. E eu coloquei essa foto do futebol dos meninos porque tem uma referência a ela num dos poemas do Carta Náutica das Desimportâncias, né? Que foi esse meu livro de estreia, e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês.
Ah, não, estou no livro errado, por isso que eu não estou achando. Bom, então, Despedida, né? O Despedida diz o seguinte: Conacri, terei saudade dos seus olhos baços, terei saudade desse rochedo da orla triste, da sua espuma enfadonha e esbaforida, terei saudade do futebol dos meninos no fim da tarde. Se me chama em sonho, Conacri, eu volto. Não irei desamparar seus olhos baços, abro meus braços num amplexo largo, sei que volto, Conacri. Esse foi o primeiro poema que eu escrevi, né, em África, e foi um poema que eu escrevi muito tomada por essa emoção do contato com Conakry. Escrevi em 2011 e tive a oportunidade de voltar, né, em 2012, então eu cumpri minha promessa com Conakry e voltei algumas vezes, né, para Conakry. Bom, agora eu queria passar um pouco aqui para Zerecorê, para a área florestal. Então, eu vou pedir para o Mauro também para colocar esse mapa, o mapa 2, que é só para mostrar um pouquinho para vocês, né? Esse é o território da Guiné. Então, a Conakry está aqui, né, na face mais oeste, sudoeste da Guiné, e Zerecorê está bem no sul, né, da Guiné, quase na fronteira com a Libéria. A gente tem Zerecorê e Iomu, né? Iomu é a maior cidade antes da fronteira com a Libéria. Fui muito para Iomu. E então, assim, é uma área bastante remota dentro do território da Guiné, bem distante. E como vocês veem aqui, para chegar, né, em Zerecorê, eu cruzava aqui Serra Leoa e cruzava essa floresta dos diamantes de sangue. Pode passar, Mauro. Essa é a vista de Zerecorê, né? A vista ali do avião. A gente pegava um charter, né? Que é um aviãozinho pequeno para poder fazer esse traslado, né? De Conakry para Zerecorê, porque a gente literalmente pousava numa clareira no meio da floresta. Como vocês estão vendo aqui, a aglomeração urbana de Zerecorê quer dizer, é uma grande ocupação no meio da floresta. E a próxima foto mostra um pouco o que é pousar numa clareira no meio da floresta. Esse é o aeroporto de Zerecorê. Né? Assim, é realmente uma pista de terra batida, é quase uma picada aberta no meio da floresta. Então, essa experiência era também uma experiência. Esse aqui eu acho essa foto bárbara, porque essa é a torre de controle. Isso foi uma torre de controle um dia, né, no período da ocupação francesa, ou logo posterior à ocupação francesa, mas obviamente não havia ninguém nessa torre de controle. Né? Então, quando a gente chegar, né, essa chegada no aeroporto de Zerecorê foi um impacto muito grande, porque havia essa torre de controle abandonada, né, no máximo um trator aí roçando a grama, e as galinhas que ficavam ciscando na área onde um dia foi, né, a estrutura de alvenaria do aeroporto. Uma estrutura que provavelmente nunca se completou, né? Quando a gente entrava ali, via só que havia as paredes externas, mas os cômodos internos não estavam, né, divididos, não havia paredes, as janelas, né, também os vãos ali estavam, né, todos também por fazer. Então, não é que as esquadrias foram arrancadas, que caixilhos foram arrancados, eles realmente não foram, né, executados. Era uma construção incompleta, e que era um espaço para as galinhas, né, se abrigarem quando... E essa era esse era o primeiro impacto, né, de chegar em Zerecorê. Então, essa percepção de que você chegava no meio de um território muito remoto, muito distante, né? Então, uma sensação até de desamparo, assim, né? Será que eu vou conseguir sair daqui? Né? O que eu vou encontrar aqui? Né? Não era exatamente uma hostilidade, mas era um desamparo, porque havia um desalento até, né, nessa imagem da chegada, dessa estrutura meio abandonada, né, da torre de controle, dessa edificação por construir, ainda incompleta, do aeroporto. E houve realmente experiências muito tensas, né? Nesses traslados, como eu contei para vocês, vocês viram, né? Assim, realmente um aviãozinho muito pequeno, um monomotor, e teve uma das vezes em que a gente estava justamente cruzando Serra Leoa e houve um
né, da área interna do avião, e aí os vidros começaram a estourar. Então, assim, foi um momento de desespero ali, né? Tipo, se esses vidros vão estourar, tipo, se o avião vai parar em pé, não vai, né? Enfim, aí foi quando eu descobri, também tem várias camadas de vidro, né? Naquele vidro que a gente acha que é um só no avião, e conseguimos pousar em segurança, mas foi uma experiência muito tensa ali, né? Porque a gente estava sobrevoando justamente essa área muito remota. Se o avião caísse ali, tivesse algum sobrevivente, seria muito difícil o resgate, uma área ruim de sinal de celular, né? Então, assim, todo mundo ali ligando os telefones e tentando mandar mensagem para avisar o que tinha acontecido, porque se houvesse um desastre, para que tivesse algum registro, né? Mas, por sorte, foi um problema menor e conseguimos pousar e depois até retornar também em segurança. Bom, esse é o mercado de Zerekoré. A gente está no centro de Zerekoré Centre, né, que é a principal cidade da região de Zerekoré. E esse aqui era o mercado. Era um dos lugares que nós mais visitávamos, né? Porque a vida social acontece em torno do mercado. Os mercados são muito importantes nos territórios africanos, e é um lugar de encontro, de sociabilidade, de troca, de compra, é o lugar onde você fica sabendo das coisas. Então, assim, a gente frequentava muito o mercado, né? Nessa tarefa de aproximação com as comunidades. E é muito interessante porque, num primeiro olhar, né, quer dizer, é tudo muito também sobreposto, muito bagunçado, você não consegue reconhecer nada. E à medida que você vai se familiarizando e treinando o olhar, né, e não querendo abarcar tudo, mas olhando ali o detalhe, você vai reconhecendo as coisas, como na próxima foto, né, eu estou ali com uma vendedora de tecidos, estou na parte do mercado, que era o marché de tissu, né, que é a área dos tecidos. A Guiné tem uma tradição muito bonita de tecidos, tanto da região de Zerekoré quanto da região de Kerouané, que são os chamados ocres e azuis, né? Os ocres e bleus da Guiné, os ocres da região de Zerekoré, tecidos tingidos com uma tinta extraída da lama, né? Do fundo dos rios e dos córregos. Em Kerouané, os tecidos azuis extraídos de uma tinta de casca de árvore. E havia também tecidos de Burkina Faso, do Mali, né? Mali, grande produtor de tecidos. Então, assim, um dos passatempos preferidos era ir ao mercado para ver os tecidos e para comprar tecidos e para conversar com as mulheres. Então, essa foto, ela registra esse momento, eu com a vendedora de tecidos. Pode passar. Esse é um outro mercado, que é o mercado de Iomu, né? Vocês veem também que é muita gente. Essa foto foi tirada de frente para o início do mercado. Vocês veem esses carros parados. Esses carros fazem transporte, né? São vans que fazem transporte das pessoas. Então, eles ficam ali estacionados, né? Porque saem de tempos em tempos para buscar as pessoas e trazê-las para o mercado. E ao fundo ali todas as barraquinhas do mercado, e tem de tudo, né? Assim, esses mercados, por exemplo, eles eram os lugares que a gente procurava para ver tecido, para comprar frutas, para comprar pimentas e para comprar água Perrier, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é um lugar onde se encontrava absolutamente tudo, mas era preciso desconstruir, né, essa primeira aproximação, esse primeiro estranhamento. Não vou achar nada aqui que me interessa, muito pelo contrário, né? A gente achava muita coisa interessante. Só voltando aqui, Mauro, nessa foto, eu queria contar aqui para vocês uma experiência também, que foi uma das experiências mais interessantes, né, que eu tive em Zerekoré, que foi uma experiência acontecida no mercado, né? Pode voltar para a primeira foto lá do mercado anterior. Foi nesse mercado aqui. Esse mercado, como eu contei para vocês, a gente encontrava tudo, inclusive livros didáticos. Então, a gente estava muito interessado, né, a equipe de relacionamento com comunidades e também a equipe
ambiental, né, de meio ambiente, a gente estava muito interessado em saber como é que esses livros didáticos circulavam as informações sobre geografia, hidrografia, território, né, quer dizer, se conhecimentos tradicionais estavam refletidos ali, porque existe alguma coisa muito forte, muito importante, muito potente nos territórios africanos, que é a dimensão do encantamento. É um território encantado, é um território mágico, né? Então, a gente, ao tomar contato com as tradições, ao tomar contato com as práticas, inclusive com as práticas religiosas animistas, né, que estabelece determinados lugares como lugares sagrados, como lugares de contato com os antepassados, a gente percebia uma sobreposição muito impressionante desses lugares sagrados com lugares que eram ambientalmente mais importantes, frequentemente, né, quer dizer, lugares mais vulneráveis do ponto de vista ambiental, como as nascentes. Então, ali, por exemplo, nesse território, os peixes eram considerados sagrados, né? Não todos os peixes, mas os peixes de determinadas áreas eram peixes sagrados. E acreditava-se que esses peixes eram sagrados porque eles eram encarnações de antepassados. Então, obviamente, você não poderia pescar aquele peixe, você teria que ir lá para conversar, reverenciar aquele peixe, mas nunca pescar aquele peixe. E quando a gente sobrepunha essas áreas mapeadas como locais sagrados, né, como áreas dos peixes sagrados, e a gente sobrepunha isso ao mapa das nascentes, havia uma coincidência absoluta, completa. Então, isso era muito revelador do como esse conhecimento tradicional do território foi, e o uso desse mundo encantado, mágico, místico, esse mundo do mistério, do invisível, né, que faz parte desse imaginário social, cultural e religioso, quanto isso se entrecruzava e se tornava uma ferramenta muito poderosa de proteção ambiental, de preservação ambiental. Então, a gente estava muito interessado em saber se os livros refletiam essa história, os livros em francês que circulavam nas escolas, em que medida refletiam ou não refletiam essas histórias. E essa epistemologia mesmo, né, em relação ao ambiente e à interação das comunidades com o ambiente. Então, a gente fazia, né, levantamentos, não só nas escolas, nas bibliotecas das escolas, mas também no mercado, porque esses livros didáticos eles passavam de mãos em mãos e eram comercializados nos mercados, porque não havia uma distribuição regular desse material por parte do governo, né? E aí teve um desses dias em que a gente estava no mercado, pesquisando, procurando esses livros, era um final de semana, um domingo, para ser mais precisa, e eu já estava algumas semanas, né, em Zerecorê, então vocês imaginem, a gente tinha uma rotina muito intensa de visitas às comunidades ao longo da semana, mas no final de semana a gente ficava, né, ali, vocês vão ver depois o lugar onde eu morava, minha casa, o escritório, a gente ficava ali muito entediado também nos finais de semana, salvo quando a gente tinha um convite para ir na casa da família de alguém, para ir numa festa, né, para visitar ali alguma comunidade e tomar contato, né, com práticas, quer dizer, com a vida social das pessoas locais que trabalhavam com a gente, mas se não, né, a nossa rotina era passar o final de semana, e sábado e domingo, no bunker, né, como eu chamava, brincava, porque era uma vila fechada, né, toda muito vigiada ali, onde os trabalhadores das mineradoras ficavam. Então, um dos nossos programas era ir ao mercado no domingo, né, para comprar água Perrier, para comprar tecido, para, né, saber das fofocas da cidade. E aí, num desses domingos, eu vou confessar para vocês aqui que eu contrariei uma recomendação, né, médica, antes de viajar, né, assim, todos nós passávamos por consulta médica com infectologista, tomávamos as vacinas e tínhamos ali uma longa preleção sobre a malária, né? Então era ali muito recomendado que nós usássemos não só o repelente para o corpo e para a roupa, mas também que evitássemos terminantemente perfume. Bom, nesse dia eu resolvi contrariar ali essa recomendação, porque falei, bom, a gente está indo no mercado durante o dia, era logo depois do almoço, 2 horas da tarde, não é o período de atividade, né, dos mosquitos, então vou passar bastante repelente na roupa, no corpo, vai dar tudo certo.
e estava com, né, realmente sentindo falta de passar um perfuminho, de me arrumar para poder ir para algum lugar. Então, peguei um perfume, um Chanel que eu tinha levado, e passei lá umas gotinhas de Chanel. E aí fui para o mercado com uma colega da área de meio ambiente para a gente fazer essa pesquisa em torno dos livros. E aí, num determinado momento, a minha colega me cutuca e fala assim, Fabiola, dá uma olhada para trás, né? Eu falei para ela, bom, Renata, eu já sei que são as crianças olhando para a gente, porque nós éramos um acontecimento no mercado, né? As cuiculê, né, que eram as brancas, e tanto eu como Renata, muito brancas, loiras, a Renata ainda de olhos claros, né? Então a gente chamava muita atenção, e as crianças sempre ficavam muito encantadas, curiosas, né, muito próximas da gente. E falei, bom, Renata, certeza que são as crianças olhando para a gente. Ela, não, você precisa olhar para trás. Aí eu olhei para trás e havia, de fato, um paredão de umas 20, 30 crianças olhando para a gente, mas elas estavam todas, absolutamente todas, com a mão no nariz, prendendo a respiração, porque elas não aguentavam o nosso cheiro. E aí eu cheguei à conclusão, né, com a Renata, que eu estava fedendo Chanel. Aquele cheiro do perfume, né, quer dizer, naquele sol quente, era um negócio insuportável para as crianças, né? Era uma coisa absolutamente desconhecida, perturbadora, né, e que assim causava um incômodo, um mal-estar. E aí isso me conecta, né, para uma outra parte dessa história dos cheiros, né, no território africano, que foi uma situação mais ou menos concomitante, né, nesse período. Um dos nossos motoristas, e que era particularmente meu motorista favorito, porque ele era muito, muito, muito cuidadoso com a gente, de se preocupar de ter sempre lencinho no carro, de, né, se preocupar se a gente precisava ir no matinho, né, ir no banheiro, de achar o melhor lugar para a gente ficar ali um pouco protegido do olhar das crianças, mas ao mesmo tempo, né, sem nenhum animal por perto, uma cabra que pudesse nos assustar. Então, assim, ele era extremamente gentil, gelava, né, as nossas latinhas ali de suco de refrigerante no ar-condicionado do carro. Então, assim, era uma figura muito cuidadosa com a gente, o Bambá. E aí, um belo de um dia, o Bambá me surpreende, diz assim, Fabiola, eu vou me desligar do projeto. E eu fiquei, assim, em choque, surpresa, mas, Bambá, o que foi que aconteceu? Não é possível, né? Não me fala, o que eu posso fazer para reverter essa sua decisão? E ele ficou um tanto encabulado ali, mas eu insisti. E ele falou: olha, Fabiola, é que na semana passada veio o chefe grande para cá. O chefe grande que ele se referia era o diretor-geral do projeto, um engenheiro que veio de Conakry lá para Zerecorê. E ele foi o motorista, né, desse diretor, porque de fato ele era o nosso melhor motorista, então a gente destacou o Bambá para ser o motorista do diretor. E aí ele falou assim, quando o chefe grande veio, ele me deu um kit de sabonete e desodorante, e disse que era para eu usar. E aí eu comecei a usar, né? Mas esse desodorante e esse sabonete tem um cheiro muito forte. E isso começou a incomodar a minha família. E a minha mulher ameaçou sair de casa, porque ela não conseguia mais reconhecer o meu cheiro. E os meus filhos também não queriam se aproximar de mim, porque também não conheciam mais o cheiro do pai, né? E a comunidade toda reclamando do meu cheiro. Então, eu não posso continuar, né? E aí, assim, eu fiquei, né, irritadíssima com aquilo. Eu falei assim, você joga tudo fora, Bamba, pode jogar tudo fora. Joga todos os sabonetes fora, joga todos os desodorantes fora. E, enfim, né, passei um comunicado para toda a equipe que não era para levar perfume e desodorante, sabonete para os locais, porque era desrespeitoso, né, com as pessoas, desrespeitoso com a cultura, desrespeitoso com as tradições e desrespeitoso com o significado que o cheiro tem para as pessoas. A gente está muito acostumado, né, na nossa cultura ocidental, a disfarçar o cheiro do corpo. Né? Quer dizer, o CC, o cheiro do corpo, é uma coisa que para a gente tem que ser escondida, ela é desagradável, né? Ela é vergonhosa. Mas nesses territórios, o cheiro do corpo é como você reconhece a pessoa e reconhece até uma linhagem. Né? Então era muito importante respeitar esse cheiro do corpo.
Então, tanto essa experiência, né, do Bambá, que quase pediu demissão, porque era insustentável disfarçar o cheiro do corpo, porque ele se desidentificava do seu grupo, quanto das crianças, né, não suportando o cheiro do perfume Chanel número 5, né, no mercado, foram experiências acho que muito significativas para desconstruir esses lugares tão naturalizados, né? Então, o passar perfume, né? O cuidar da toalete, que é uma coisa que a gente valoriza tanto e que, de um outro lugar cultural, de uma outra perspectiva, pode ser absolutamente ofensivo, né? Aquilo que para a gente é motivo de vergonha e de inibição, aquilo que a gente esconde, né? Quer dizer, para o outro pode ser justamente alguma coisa que é um marcador de identidade, que é um marcador de pertencimento. Então, foi uma experiência muito, também, né, muito impactante, muito radical que a gente vivenciou ali. Essa era a casa em que eu ficava, né? Esse era o meu bangalô ali em Zerecorê. A próxima foto é a do meu escritório, que ali ele reproduz, né, a estrutura tradicional das habitações, ele aqui em alvenaria de tijolos, com cobertura metálica. Vocês vão ver que é muito comum, né, as construções redondas em alvenaria de adobe, né, em tijolo de barro, cobertura de palha, para aqueles que têm uma condição econômica melhor, a cobertura de zinco era muito comum. Então, esse era o espaço em que eu trabalhava, me reunia com a equipe, né? E aí eu quero trazer para vocês, então, 2 poemas aqui. Primeiro, lição de antropologia, que fala, né, também desse desconcerto, né, diante de coisas que a gente naturaliza tanto. Não, me perdi aqui, gente, desculpa, não é lição de antropologia ainda não. Pode passar, Mauro, mais 2 fotos aqui, por favor, antes de entrar no poema, no Negra Noite. Pode passar. Esse é o acesso, né, para uma das comunidades, para a comunidade Pagaiê. Então, eu trouxe essa foto para vocês terem uma ideia que a gente se embrenhava pela floresta mesmo, né? E ali o acesso ou era a pé, ou era um acesso com 4x4, não era qualquer veículo que conseguia transitar, então a gente realmente chegava em lugares muito remotos. E essa é uma foto que eu gosto bastante de uma criança, né, na comunidade brincando com pneu. E aí eu vou trazer para vocês, então, um outro poema do Carta Náutica, que é o Negra Noite. Ele diz o seguinte: a vela pouca no prato arde, voz rouca ninando sonhos, na cabana longe de palha velha, absoluto silêncio escuro, atravessado de solidão. Esse contato com as comunidades muito remotas, com os lugares em que, como nós costumávamos brincar, só o 4x4, o caminhão da Coca-Cola que chegavam, né, dava uma sensação de solidão mesmo, né, uma sensação de fim de mundo muito forte. Ao mesmo tempo que isso contrastava com uma vivência comunitária, com testemunho de uma vivência comunitária que era muito intensa, que era muito profunda, e que era muito impressionante, né, na maior parte das vezes. E essa questão do caminhão de Coca-Cola também é uma curiosidade, porque é o seguinte: a Coca-Cola, como os refrigerantes, né, de cola, e ali havia uma infinidade de fábricas, né, de refrigerantes de cola. Esses refrigerantes eles são produzidos a partir da noz de cola. E a Guiné Florestal é a maior produtora, né, de noz de cola do mundo. E a noz de cola, ela é conhecida, né, nesse território da Guiné Florestal como a noz do estrangeiro, né? Então, é o que você oferece quando alguém chega para te visitar. Então, todas as vezes que a gente chegava nas comunidades, nós éramos recebidos com noz de cola.
Acontece que a noz de cola é um produto muito importante, economicamente muito importante, porque ele é vendido para as fábricas de refrigerantes. Então, muitas vezes, a gente chegava na comunidade e o comerciante que vinha, né, comprar a noz de cola para revender para as fábricas, já tinha passado e levado todas as nozes de cola, né, todos os frutos. E aí, a alternativa que eles criaram para poder oferecer algo para o visitante, né, para o estrangeiro, era oferecer uma garrafinha de refrigerante de cola. Então, era a Coca-Cola, a World Cola. Então, ou a gente comia noz de cola, né, que é uma noz muito amarga, parece uma manga, né? Assim, infelizmente, eu não achei nenhuma foto da noz de cola para mostrar para vocês, mas é uma frutinha pequena, parece uma manguinha pequena, muito amarga. Então, assim, ou a gente comia ali, né, dava uma mordiscada numa noz de cola quando era recebido, ou tomava uma garrafinha de refrigerante de cola quente também, porque as comunidades, obviamente, não, né, não têm energia elétrica. E então era uma experiência muito curiosa, né? Essa de você estar no meio de uma comunidade muito remota em que praticamente você não consegue acessar e você se deparar com o consumo de Coca-Cola, ou, né, ou da World Cola, ou de algum outro refrigerante de cola. O que também dá essa medida, né, desse entrelaçamento entre estruturas que são absolutamente não capitalistas, que são essas estruturas comunitárias da vida tradicional, com esses produtos, os artefatos do mundo contemporâneo capitalista. E isso era desde a garrafinha de Coca-Cola até o telefone celular, né? Quer dizer, as antenas de celular, no meio da floresta não tinha nada, mas você tinha ali uma antena de celular. Então, esses atravessamentos era uma espécie de dobra histórica mesmo, né? Em que formas de vida muito tradicionais, não capitalistas, conviviam lado a lado com formas de vida absolutamente incorporadas ao modo de produção capitalista. Bom, acho que a gente pode passar então mais um pouquinho. Vamos passar as próximas fotos aqui. Essa é uma foto muito típica dos encontros comunitários. Era uma foto, né, uma foto feita aqui embaixo de uma mangueira, e que era geralmente o lugar onde a gente se reunia com a comunidade. Havia assim, reuniões que aglomeravam ali quase uma centena de pessoas. E então eram momentos muito interessantes em que essa vida comunitária estava muito fortemente pautada, né? E foi numa dessas reuniões com as comunidades que eu tive uma das experiências mais bonitas e mais inquietantes, se assim eu posso dizer, na Guiné e nesse contato com o território africano. Eu estava exatamente numa comunidade como essa, conversando com as pessoas. A diferença é que nessa reunião nós estávamos dentro de uma construção. Você pode passar, Maura, a próxima foto, porque eu vou mostrar que tipo de construção que era. Uma edificação como essa que vocês estão vendo ao fundo, esses senhores, eles são os sábios da comunidade, né? Eles compõem o Conselho de Sage, né? O seu Conselho dos Sábios, dos anciãos. E toda a comunidade tem uma edificação que é a sede do Conselho de Sage. Então, no caso aqui dessa comunidade, essa edificação ao fundo era a sede do Conselho de Sage, e a gente, então, às vezes se reunia embaixo da mangueira, às vezes se reunia quando o sol estava muito quente, dentro dessa edificação que é o Conselho de Sage. Nessa situação que eu quero contar para vocês, pode voltar, Mauro, depois eu falo dessa. Nessa situação que eu quero contar para vocês, então estávamos, né, reunidos com a comunidade dentro dessa edificação, e aí numa determinada altura da reunião, entra uma menininha de mais ou menos uns 2, 3 anos, e, né, enfim, curiosa do que está acontecendo ali, e achando que o que estava acontecendo ali era de todo dia também, né? Ela entra, assim, de maneira, né, muito feliz ali, procurando a mãe, o pai, e aí, quando ela me vê, ela paralisa, né? Quer dizer, ela fica literalmente estatelada, ela não consegue se mover. E a comunidade cai na gargalhada.
E aí eu assim, mas o que está acontecendo aqui? Viro para o meu tradutor, que está rindo também sem parar, né? E assim, ô Marcel, o que está acontecendo aqui, né? Me fala. E aí ele ria mais ainda, até que o pai da menina se aproxima, pede desculpas, né? Num francês muito acanhado, ele pede desculpas e me diz que a menina nunca tinha visto uma pessoa branca. E que ela não tinha certeza, então, se eu era uma pessoa ou se eu era uma alma penada, se eu era um fantasma. E então, se eu não me importaria, se eu não me ofenderia, se ele pedisse para ela me tocar, para ela, né, não ficar impressionada com essa visão, né, dos horrores, essa, né, figura branca, espectral ali na frente dela. E aí eu falei que, claro, que podia pedir para ela me tocar, assim, sem nenhum problema. E aí a menininha veio, muito ressabiada, mas muito, né? Chegou perto, olhou, aí olhou meu braço, pegou a mãozinha, colocou um dedinho no meu braço, aí colocou, tirou rapidinho. Aí viu que nada aconteceu, colocou de novo, colocou o segundo, ficou mais um tempo, viu que não aconteceu nada, colocou o terceiro, quarto, quinto, a mão inteira, não afundou, eu ainda estava, né, ali aparentemente sólida. E aí ela sorriu porque ela tinha descoberto a alteridade, né? E eu abri os braços para ela me abraçou, ficou sentada no meu colo o restante da reunião. E essa foi uma das experiências mais bonitas, porque aquela menininha descobriu a alteridade, descobriu que havia um outro muito diferente dela e que, no entanto, era um outro tão humano quanto ela. E para mim foi uma experiência também muito extraordinária, porque eu desnaturalizei a minha humanidade, né? Assim, bom, todos nós partilhamos da condição humana, mas da perspectiva de quem? Né? Da perspectiva daquela menininha, ela tinha dúvida se eu pertencia à espécie humana ou não, né? Então, que espécie é essa de humanidade que a gente tem tanta certeza, né, que tem e que é reconhecido pelo outro? Então, desnaturalizar a minha humanidade também foi uma experiência extraordinária que eu tive, né, numa dessas visitas às comunidades. Pode passar, Mauro. Essa do menino de óculos é uma outra também muito curiosa. O que acontecia nas comunidades? Depois eu vou mostrar para vocês uma foto do carro. Quando a gente chegava nas comunidades, as crianças ficavam muito interessadas com o carro, que também é uma coisa que elas não viam com tanta frequência, né? Então elas se aproximavam para ver quem que estava chegando de carro, né? E aí elas sempre se espantavam muito, né, com a minha presença. E como acho que vocês vão ver numa outra foto ali logo para frente, eu muito temerosa com o sol, tive a brilhante ideia de levar um óculos de sol bem grande, né, quer dizer, para essas visitas, era um abelhão mesmo. Então as crianças assim me viam e ficavam muito assustadas, né? E saíam correndo. Então assim, eu achava que assim, muito branca, elas estão assustadas também de novo, né? Um fantasma, uma pessoa. Quem que é esse bicho que apareceu aqui na minha frente? Mas aí chegou numa comunidade que eu estava com óculos, aí a gente foi direto para debaixo da mangueira, que é essa comunidade aqui, dessa foto que vocês estão vendo. A gente chegou, né, foi para debaixo da mangueira, na verdade, dessa estrutura, né, que tem uma cobertura de palha, então, né, dava ali uma sombra, e aí eu tirei o óculos e coloquei na cabeça. No momento em que eu tirei o óculos e coloquei na cabeça, as crianças saíram gritando, correndo, desesperadas, né? E eu fiquei olhando para aquilo, olhei para o meu colega, para o Vinícius, que é esse que está na foto, o que está acontecendo? Olhei para o tradutor e ele ria muito, né? Eu falei, não, você vai ter que me explicar o que está acontecendo, porque essas crianças só fogem de mim. E aí o Marcelo falou assim, Fabiola, as crianças não conhecem o óculos. Então, para elas, você tirou os olhos e colocou na cabeça, né? Um ser humano não faz isso, tirar os olhos e colocar na cabeça. Então, é uma coisa assustadora, meio monstruosa isso. Então, elas estão assustadas, né? Eu falei, então assim, se eu mostrar o óculos para elas, você acha que melhora? Ele vamos mostrar o óculos, né? Enfim, colocar no rosto delas, para elas entenderem também que é um artefato que você usa para proteger do sol.
E aí, quando a gente fez isso, esse menino saiu correndo e aí ele voltou com essa lente aí, com esse monóculo, né? Então ele tinha reconhecido esse objeto. Então, o objeto que antes lá não tinha muito sentido para ele, a partir dessa experiência ele entendeu o que era, né? E veio apresentar para a gente, então, que ele também tinha um óculos. E aí fizemos essa foto, esse registro do momento em que eles descobriram que eu não tirava os olhos para colocar na cabeça e que esse objeto, né, que eles tinham encontrado em algum lugar servia para alguma coisa, servia para proteger do sol. Pode passar, Mauro. Essa aqui é uma escola. Era bastante comum também, né, a gente ter as maiores estruturas, né, nas comunidades, era uma escola, a sede da prefeitura e o posto de saúde, ou hospital, como eles chamavam, mas que geralmente era um posto de saúde. Então, aquela primeira edificação da escola, as crianças dentro da escola, que os professores, as crianças com o professor, né, saindo da escola. E a próxima, né, sou eu com as crianças. Se vocês observarem, algumas crianças estão com os cadernos na cabeça. E essa era uma cena, né, que a primeira vez que eu vi me chamou muita atenção. As crianças andando com esses cadernos na cabeça, como as mulheres, né, andam com as latas, com os baldes, com os galões na cabeça. Em Moçambique, o meu marido, o Alessandro, fotografou, né, uma cena. Infelizmente, eu não consegui encontrar aqui para trazer para vocês, mas ele capturou uma cena urbana, né, assim, ele não pula, um homem carregando uma cama na cabeça, né, equilibrando essa cama na cabeça, uma cama de casal na cabeça. Então, essas pessoas levam a vida na cabeça, literalmente, né, assim, aprendem a equilibrar tudo na cabeça. E eu fiquei muito, assim, tocada com essa cena das crianças levando esses cadernos, né, na cabeça, e cadernos que me pareceram ali cadernos alados, né? Então, eu queria ler para vocês o Lição de Antropologia número 1, que é um poema que fala, então, dessa experiência. Espreme os olhos e esgarça a boca, o mundo arde sob o sol do meio-dia. Nenhuma brisa nas folhas quentes, a vida poeirenta sobre cadernos alados. Eu, do meu lado, constrangida, confusa, me despeço na partida do carro, espanto branco numa tela de ébano. Pode passar, Mauro. Essa aqui também era uma cena muito comum, né? E que era assim muito interessante de ver essas mães com crianças muito pequenas, né? Carregando ali nas costas, na neneca. Então, assim, as mulheres, elas fazem absolutamente tudo, né? Quer dizer, praticamente tudo, como diziam os próprios homens nessa vida comunitária, tradicional, né? As mulheres buscam água, as mulheres cortam lenha, as mulheres cozinham, as mulheres constroem casas, os homens carregam pedras grandes, e os homens estabelecem as regras para a paz entre os grupos e, se necessário, eles entram em guerra. Então, na maior parte das vezes, os homens estavam ali jogando baralho e as mulheres trabalhando com as crianças penduradas, então, na neneca. E a gente achava isso muito impressionante, porque crianças muito pequenas mesmo, né? E isso contrastava um pouco com esse nosso cuidado ocidental. Tinha um colega da equipe de meio ambiente que dizia assim, bom, enquanto a gente enrola as nossas crianças, parecendo um temaki, né, naqueles coeiros, né, a criança fica tão apertada que quase nem respira. Aqui a criança praticamente recém-nascida está pendurada nas costas da mãe, está se mexendo e está tudo certo, né? A criança não cai, a criança não se machuca e a criança se desenvolve. Então, assim, era muito interessante ver esse arranjo, mãe, bebê, né, e como as mulheres faziam absolutamente tudo com as crianças, literalmente a tiracolo. Pode passar. Essa foto que eu disse para vocês, né, que era um pouco da curiosidade das crianças quando a gente chegava, e aí eu e Vinícius fazíamos uma brincadeira com as crianças. Então, quando a gente parava o carro, ele abria o vidro primeiro, né? E o Vinícius, como vocês viram naquela foto, o Vinícius é um homem moreno, né? Um homem branco, mas de pele mais amorenada.
E então ele abria o vidro e as crianças, uau, né, assim, um branco. E aí ele apontava para o meu lado, né, e dizia pluco e culé, né, que era mais branco. E aí eu abria o vidro, as crianças vinham para o meu lado e elas ficavam, nossa, e saíam correndo, na maior parte das vezes, porque assim era branco demais, né? Era uma coisa meio fantasmagórica. Então era sempre muito curioso, né? Se deparar com esse espanto diante da cor, com esse espanto, né, diante de um outro jeito de ser humano, meio na fronteira, né, entre o humano e o não humano, né, na fronteira entre o bom e o mal também, porque acho que todos aqui que viveram a década de 80 para trás, né, 80, 70, 60, enfim, já devem ter ouvido, e principalmente nas cidades pequenas, né, nas cidades menores, já devem ter ouvido essa advertência, né, das mães, das avós, né? Se você continuar se comportando desse jeito, eu vou te dar para o homem do saco, né? Vou te dar para o preto do saco. E aí eu descobri, né, nessas minhas andanças pelas comunidades de Zerecorê, que nesse território existe a versão africana do homem do saco, que é o branco do saco. Então, quando as crianças me viam, né, elas ficavam desesperadas. Pronto, o branco do saco veio me buscar, né? Tô perdido, tô em maus lençóis, né? Então, assim, por várias razões, as crianças ficavam apavoradas, né, quando me viam. Era muito branca, era fantasmagórica, espectral, e ainda por cima era associada com uma certa maldade ali, né? Era a branca do saco que veio buscar as crianças que não tinham se comportado bem. Pode passar, Mauro, por favor. Aqui é uma outra cena, né, da vida comunitária muito importante, que é o poço, né, que é o lugar também onde as mulheres, em especial, se encontram no início da manhã e vão conversar sobre o dia anterior, né, e é onde ali as articulações acontecem, né, no grupo de mulheres, em especial porque são mulheres e crianças que vão buscar a água, né, que tem essa incumbência. Então, o poço é um lugar muito importante, estratégico, porque é onde você capta, né, a água, que é essencial para todas as atividades, mas é também um lugar de sociabilidade e de encontro. Essa é uma sequência, né, de fotos de mulheres, de espaços, né, de mulheres. Essas são mulheres vendedoras na comunidade de Zabiá. Pode passar, Mauro. Aqui um encontro com as mulheres na comunidade de Iai. E aqui Pode passar, Mauro. E esses encontros, né, com as mulheres, eles eram marcados, né, a gente fazia, então, algumas entrevistas já direcionadas, né, estruturadas, ou semi-estruturadas, com os diferentes grupos focais, né? Então, fazíamos com o SAGE, fazíamos com as mulheres, né? Quer dizer, fazíamos com as lideranças, que geralmente eram, né, lideranças masculinas, e frequentemente, assim, mas quase que 100% das vezes, o grande clamor das mulheres era para um espaço como esse, Fernanda, uma sala da Cuxemã, né? Uma sala de parto, ter uma maca, né? Quer dizer, ter um boiler com água quente, uma pia, ter ali minimamente uma gaze, era alguma coisa muito desejada por essas mulheres, porque quer dizer, grande causa, né, de mortalidade feminina eram as mortes em virtude de complicações no parto, né? Então, ter uma estrutura muito elementar, como a de uma sala de parto, um lugar com mais acolhimento, com o mínimo de condições sanitárias para esse parto, era alguma coisa que as mulheres ansiavam muito, que elas sentiam que fazia muita diferença na vida delas. Essa é uma sala da Cuxemã, no hospital de Iomu, né, que é, na verdade, para nós, para os nossos padrões, seria um centro de saúde, mas que eles chamavam de hospital, porque, né, tinha uma estrutura um pouco mais organizada, né? E aí coisas que a gente também via, né, muito nos territórios em África, esses territórios mais distantes, essa sobreposição dos dispositivos ocidentais, modernos, com a vida tradicional e as possibilidades, né, e não possibilidades que as pessoas tinham. Por exemplo, no hospital de Iomu, a gente descobriu uma sala que tinha um equipamento de raio-x, né, um aparelho de raio-x, doado por uma empresa alemã,
o equipamento novinho, mas nunca tinha sido usado porque não tem energia elétrica, né? Quer dizer, porque em Omu, o centro de saúde, né, ali, quando precisa de energia, é um gerador, e um gerador que você vai usando a conta-gotas, porque é um gerador à base de diesel, né? Então aquilo custa caro. Então, só em situações muito excepcionais que você vai usar, não havia possibilidade de usar aquele aparelho. Então, era um aparelho que estava no plástico ainda e que não tinha possibilidade de ser usado, ficou lá como um elefante branco, né, no meio da comunidade. Pode passar, Mauro. E essa é uma foto que eu quis trazer para vocês aqui, que na comunidade de AI, depois de fazer essa oitiva com as mulheres, né, depois dessa entrevista semi-estruturada com elas, para ouvir das suas demandas, necessidades, expectativas em relação ao empreendimento, que tipo de investimentos eram importantes para melhorar a qualidade de vida delas. E aí a gente discutiu longamente sobre a sala da Cuxemã, sobre o treinamento para as parteiras, né, enfermeira obstetriz, que pudesse realmente ajudar ali nos partos e evitar mortes maternas e mortes neonatais também. As mulheres ficaram muito felizes com esse encontro, e essa também foi uma das experiências mais bonitas, que foi captada, né, aqui do carro mesmo, pelo Vinícius, nesse dia, que é essa mulher com esse chocalho, e ela estava cantando uma canção em guerzê que eu não sei o que ela estava cantando. Eu sei que era muito bonito, e as outras mulheres depois foram se juntando a ela, e aí eu pedi pro Marcel, o meu tradutor, para me contar o que dizia a música, né? Então, assim, eu não tenho certeza, né, do que dizia, mas segundo o Marcel, na música elas diziam que estavam muito felizes porque veio uma mulher branca de cabelos da cor do sol, né? E que essa mulher muito luminosa tinha ouvido, né? Que não tinha ouvido os homens, que essa mulher tinha ido para ouvi-las, e que elas estavam muito felizes porque elas puderam ser ouvidas, e que não só os homens tinham importância e tinham valor, mas também elas. Então, eu não sei se a música, né, tinha ou não esse conteúdo, mas como é da natureza dessas experiências mais intensas, eu me conectei com aquele som, né? Com aquele som que eu não conseguia traduzir. E que guarda uma correspondência com as experiências que nós temos, e que a gente encontra o limite das palavras, né? Que as palavras não conseguem traduzir. A gente diz, bom, essa emoção é tão intensa, é tão forte, né? É um atravessamento tão brutal que eu não tenho palavras para isso. Então, é uma experiência que guarda correspondência com isso. Eu não havia palavras, né? As palavras ali tinham capitulado diante da experiência, diante daquele encontro, diante daquela musicalidade, né? Também foi um momento de conexão com essa coisa que é muito arcaica em nós, que é a música, né? Que é o som. Nosso primeiro contato com o mundo, com o nosso corpo, o corpo da mãe é pelo som, né? Então, tinha alguma coisa de materno, tinha alguma coisa de acolhedor, tinha alguma coisa de uterino nesse encontro com essas mulheres, e que, para mim, ficou na minha memória, né, com esse som. E ao encontrar essa foto, eu me emocionei de lembrar desse dia e desse momento com elas, né? Pode passar, Mauro, por favor. Eu vou ler para vocês aqui, então, acho que antes do vídeo, eu vou ler para vocês aqui no vídeo Bula, o poema Jukebox, que eu trago um pouco também dessas impressões, né, últimas impressões da minha jornada guineense. Entro e saio das suas aldeias, Tete, Queruanê, Lalibela, como um registro em filme noir, com a solenidade brincante do vento, Vitória Régia pousada em águas escuras, noiva de um silêncio amoroso, arrebatada como uma flor do deserto, nas geleiras eternas dos teus olhos, imensos e translúcidos. Mauro, você pode colocar o vídeo agora? Esse vídeo, gente, espero que a gente consiga aqui exibi-lo.
foi uma mensagem essa era a minha equipe de relacionamento com comunidades na Guiné, então foi uma mensagem que eles gravaram para mim nesse último encontro presencial que nós tivemos antes do meu casamento, quando eu, né, minha última visita a eles antes de sair de férias para o casamento. Esse é né, quer dizer, um instantâneo desse registro que eles fizeram, né? Cada um deles depois gravou um depoimento e eu acabei usando, né, esse material para um vídeo que eu produzi, né, pro casamento, para transmitir no dia do casamento para os meus convidados. E o que eu gosto muito desse vídeo, né, que eles estão me saudando em francês, né, desejando um bom casamento, e tem um má de fundo ali, né? Se vocês não sei se vocês prestaram atenção, tinha um má, depois do participação, tinha uma remariage, a participação má. Esse má, que também é uma dessas palavras intraduzíveis e que alguma correspondência tem com o nosso amém, era uma coisa muito impressionante que acontecia nas visitas nas comunidades. Quando a gente terminava as reuniões, e que aí as lideranças, geralmente um sábio, né, geralmente uma figura importante, religiosa, né, ou uma figura do Conselho de Sage, que era uma autoridade no grupo, agradecia pela nossa visita, né, quer dizer, fazia então uma fala, e ao final toda a comunidade dizia "má". E esse má, né, que tinha essa força, essa potência do assim seja, do amém, né, quer dizer, que tinha essa força da gratidão, do reconhecimento. Então, esse má, né, que tem aqui nas saudações que eles me endereçam, é alguma coisa muito bonita. E também, né, na resposta que eu dou para eles, em francês, depois em guerze, né, o obrigado, merci beaucoup, e o emamá, né, o emamá é o obrigado em guerze, e tem esse má no final, né? Então, essa sonoridade também é uma sonoridade muito, muito impressionante. Se você ouvir uma centena de pessoas dizendo um má, né, e com a força que esse som, né, tem para aquele grupo, era uma coisa impossível de não se tocar, né, de não se impressionar também. Bom, agora a gente pode ir para... Oi. Eu ia te perguntar isso, Fabiola. A gente tem agora outro arquivo com as fotos de Moçambique. Você quer ir passar para eles? Sim, vamos passar para Moçambique. Eu acho que eu tenho quanto tempo? A gente vai até às 10 ou 10h30? Você tem o tempo que você precisar, mas já são 9h24, né? Administra aí, como você achar melhor. Tá, Não sei bom, se você quer abrir para perguntas, você vai deixar as perguntas para o final, né? vou deixar para o final. Vou tentar passar aqui, pelo menos por Moçambique. A gente deixa o terceiro arquivo aqui dos outros, né, lugares que eu visitei, mas eu vou tentar passar aqui um pouquinho mais rápido, então, por Moçambique. Se puder, então, abrir já as fotos do arquivo da pastinha de Moçambique. Então, essa é a vista de Nampula. Nampula é uma das grandes cidades de Moçambique, fica, né, na região norte, né, do centro-norte de Moçambique, foi o lugar onde eu trabalhei, onde eu morei. E pode passar. E aqui essas provocações, né? Quer dizer, a nossa percepção, que assim, como determinados ícones, signos, né, do mundo contemporâneo capitalista são apropriados e ressignificados. Então, essa Apple, por exemplo, né, que havia em Nampula, é uma loja ali de ferramentas, né? Quer dizer, uma loja de utensílios, vendia de tudo, e tinha esse nome, né, que é um nome chamativo e um nome que faz referência, né, quer dizer, uma das marcas mais valorizadas e mais desejadas, né, do Ocidente, que é a Apple. Pode passar, Mauro. Essa é uma foto que o Alessandro fez de uma das, né, nossas inúmeras viagens.
para Nacala, né, para o litoral, das mulheres com essas bombonas, né, carregando água. Então as mulheres às vezes se deslocavam bastante, muitos quilômetros, para ir buscar água e levar água para suas casas. Pode passar. Esse é um imbondeiro, né, o baobá. Também é uma árvore muito imponente, né? É uma árvore com significado muito grande, inclusive para as populações descendentes dos africanos que migraram forçadamente para o Brasil, que foram escravizados, em algumas culturas africanas conhecida como a árvore do esquecimento, né? Se dava uma volta, 2, 3 voltas no imbondeiro, no baobá, né? Para esquecer a vida que se teve e poder abraçar, né, a vida que se teria nesse novo lugar de destino. Então, é uma árvore muito impressionante também pela sua dimensão, pela força, né, que ela tem na vida das pessoas, das comunidades. Esse é um registro da comunidade de Monapo. Então, também uma das visitas. Aqui em Moçambique eu tive menos contato com as comunidades do que na Guiné, porque na Guiné eu estava diretamente no relacionamento com comunidades. Aqui eu estava no desenvolvimento social, né, na verdade no reassentamento involuntário das populações que residiam às margens da linha férrea, que tiveram que ser deslocadas, né, por conta da reativação da ferrovia. E aí eu gerenciava o projeto, um projeto enorme, né, envolvendo 2 países, Moçambique e Malau, e uma equipe gigantesca. Então eu ia pouco para campo, né, ficava mais no escritório, mas essa foi uma das minhas idas a campo na comunidade Monapo. E essa é uma foto que eu fiz, né, numa das visitas também a campo, dentro da própria cidade de Nampula, no bairro de Namutequiliwa, né? São 2 irmãos que estão caminhando, né, sobre a linha férrea. E essa foi uma imagem assim que me provocou, né? A gente ali numa discussão muito intrincada e difícil de como fazer o remanejamento dessa população, esse reassentamento, de como viabilizar a operacionalização da linha férrea novamente, e esses meninos brincando sobre a linha do trem, né? Então isso me chamou muita atenção naquele momento, e eu acabei traduzindo isso de alguma forma, recriando, né, essa emoção nesse poema que é o Travessia, que eu vou ler para vocês. Caminhamos lado a lado para sustentar nossos sonhos no apoio improvisado de nossas esperanças. Caminhamos lado a lado para evocar a leveza nas frestas amargas da privação. Caminhamos lado a lado para triunfar a gentileza sobre o fino pó do abandono. Caminhamos lado a lado, homens lentos, para inventar atalhos nesses tristes retalhos. Caminhamos lado a lado para inverter guerras com insuspeitado ardil. Caminhamos lado a lado, a violência derrubada no fascínio da fabulação. Pode passar, Mauro. Aqui é a comunidade do Baixo Pinda, né? Assim, essa é uma foto tomada, né? Um colega que fez, ele estava do alto, né? Ali do forte, e aí fez uma foto minha, né? Com a comunidade embaixo. A próxima, né? É uma foto em que eu estou ali no alto da torre, também contemplando o mar, né? Eu sou absolutamente apaixonada por esse mar do Índico. Então, desde Nacala, Fernão Veloso, que é a principal praia, né, de Nacala, Ilha de Moçambique, Ilha de Ibo, Impemba, Chocas, Zanzibar, toda essa costa do Índico é muito bonita, assim, eu sou absolutamente encantada por esse mar, pela variação de cores desse mar, né, por essa integração também das pessoas, da vida comunitária com esse mar e com essas praias que são lindas, paradisíacas, né? Então, eu escrevi muitos textos, né? Enfim, vou pulá-los aqui, mas escrevi muitos textos que estão no Carta Náutica, inspirada por esse mar, né? E pela beleza, né? Por esse choque estético que esse mar sempre me provocava, né? A beleza desse azul, dessa composição de azuis, né? Eu vou ler um bem pequenininho aqui, que é o Pálidos Azuis, que está no Carta Náutica. E rompe a fria manhã na dissoluta paleta de cores que derrete esses seus pálidos azuis no vibrante laranja da minha pele. Pele que se pela e que quer que se pele o rosáceo que explode lento dentro das nossas encontradas peles.
Então tinha uma coisa de me sentir crispada, né, provocada por esse mar, por esse azul, né, pela beleza dessa infinidade de tons de azul desse mar do Índico. Aqui a gente tem a Ilha de Ibo, né? A Ilha de Ibo, para quem conhece Caraíva, na Bahia, né? Ali próximo de Porto Seguro, a Ilha de Ibo tem um pouco dessa energia que lembra Caraíva, um lugar muito, muito impressionante, onde eu tomei um dos cafés mais inusitados, né, da minha vida, um café produzido, né, a planta produzida ali na própria ilha, e o café tem um gosto salgado, né? Então você toma o café puro e sente o gosto do sal. É uma experiência muito diferente, assim. Um lugar realmente muito encantador. E aqui a ilha de Moçambique, que era uma das minhas paixões, né? Sempre que eu podia, Ilha de Moçambique estava por volta ali de 70 quilômetros de Nampula, da cidade de Nampula, então sempre que eu podia, eu ia para a ilha de Moçambique para passar o final de semana, para, enfim, respirar um pouco. Essa igreja de Santo Antônio, a ilha de Moçambique tem a igreja de Nossa Senhora do Baluarte, que é, na verdade, um forte, né? Não tem cara de igreja. A Nossa Senhora do Baluarte, que é a construção portuguesa mais antiga, né? Fora de Portugal, de 1522. Então, é realmente um lugar muito impressionante, em que você se sente ali no século XVI, se sente no período do descobrimento, um lugar que não tem energia elétrica, né? Então você anda à noite ali com as construções iluminadas pela lua, que os lugares, né, os hotéis, as pousadas, os restaurantes, né, que tem energia elétrica por conta de gerador, né? Mas nas casas, né, nas ruas, não tem energia, então você se sente mesmo levado para o século XVI, né? Era um lugar de degredo, era um território português de degredo, né? E então foi um lugar onde o Camões foi degradado, né? O Tomás Antônio Gonzaga, né? Os Inconfidentes foram degredados, então assim, há vestígios dessas edificações, de algumas dessas edificações ainda, dava para se sentir realmente ali no século XVI, XVII, nesse lugar que é extraordinário mesmo. Pode passar, Mauro. Aqui essa é a Dona Ancha. A Dona Ancha era minha mãe moçambicana. A Dona Ancha cuidava, né, de mim. Foi a pessoa incumbida, né, de cuidar da minha casa, de cuidar realmente de mim. E né, uma querida aqui, nós estávamos juntas numa festa que ela nos convidou a mim e as outras, né, meninas brasileiras que trabalhavam na minha equipe, para a gente participar da festa de iniciação da sobrinha dela, né? Então, a Muali, que é essa, né, menina, quando chega a menarca, né, e que, portanto, está pronta para o casamento, existe um ritual de iniciação, né, ritual de passagem dessa menina, que é a sua preparação para o casamento. Então, logo ela menstrua. E a gente foi convidado para a festa da Moali, que é sobrinha, né, da Dona Ancha. E então nesse dia estávamos todas ali vestidas de capulana, todas com o mesmo tecido, com o turbante, a saia de capulana para o aniversário, para a festa de iniciação. Essa é a Moali, se vocês, né, podem observar que ela está toda coberta por uma pasta branca. Essa pasta branca se chama muciro, e o muciro ele é muito apreciado pelas mulheres moçambicanas pelas suas propriedades terapêuticas, né? Então elas usam o muciro porque ele hidrata a pele, porque ele deixa a pele com mais viço, porque ele rejuvenesce. Então, o muciro, e as crianças não usam o muciro, né? Então, a primeira vez que uma menina pode usar o muciro é quando na sua festa, no seu ritual de iniciação, de preparação para o casamento, para a vida adulta. E então esse foi né, um instante aqui que eu registrei quando ela havia sido pintada, né, com o muciro pelas suas madrinhas. A foto anterior, volta um pouquinho, Mauro, só para uma curiosidade para vocês. Essa é uma foto de uma matapa. A matapa era meu prato favorito. Essa matapa foi preparada pela Dona Ancha para mim. E a matapa é um cozido de folha de mandioca com castanha de caju e camarão, né? Assim, nesse caso não tinha camarão, porque eu não como, mas tradicionalmente a matapa é feita, né? Esse refogado da folha de mandioca com castanha de caju e o camarão, e é um prato delicioso, assim, era meu prato favorito, então muitas vezes Dona Ancha preparou uma matapa como essa para mim. Pode passar, Mauro.
Essa aqui é a foto da minha equipe, né? Minha equipe feminina em Moçambique. Essa foi uma festa de final de ano que nós fizemos. Essa equipe eu tinha ali mais de 80 pessoas trabalhando comigo, mas as mulheres, né, eram em número menor, e porque essa é uma coisa também muito impressionante, né, desse contato com essas estruturas do mundo capitalista ocidental contemporâneo, inclusive o trabalho assalariado, né? Ele é um trabalho que é raro, então ele é um trabalho masculino, né? Dificilmente você vai ver mulheres trabalhando nos centros urbanos e recebendo salário. Então, mesmo o trabalho doméstico, né? Ele é muito frequentemente feito por homens, porque ele é um trabalho remunerado, ele é um trabalho socialmente mais valorizado, né? Porque tem a remuneração. Então, é um trabalho masculino, não é um trabalho destinado às mulheres. E ali nessa equipe de quase 90 pessoas, eu tinha em torno de 10, né, mulheres trabalhando, e já era uma equipe bastante feminina, né, para os padrões que nós encontrávamos ali nessa vida, né, urbana, nessas estruturas exigidas, né, por esses grandes empreendimentos econômicos e que demandavam essa mão de obra assalariada. Bom, eu acho que eu vou ler para vocês um último poema, então, antes da gente abrir aqui para, né, para conversar um pouquinho, que é o Coração Selvagem. Eu faço aqui uma homenagem a Clarice Lispector, né? Então, me apropriando do título de um dos romances dela, Perto do Coração Selvagem. Esse poema se chama Coração Selvagem, que eu escrevi em Nuarro, né? Uma daquelas praias que a gente viu aqui nas fotos, desse mar lindo do Índico, no meu aniversário de 34 anos. Abro a janela do 34º andar e me entrego à doce fruição dos afagos do vento, à inaudita alegria das cores iridescentes que se projetam nas janelas do mundo, a miscelânea de música e de prosódias familiares que me evocam o calor dos tempos infantes. Respiro fundo e pausadamente por 3 vezes, tomo coragem e me lanço feliz do parapeito frio e metálico. Demoro um pouco para me situar na vertigem da queda, mas lentamente recordo um atávico conhecimento sobre as artes do voo, até me equilibrar graciosamente nesse alternado bater de asas, enquanto satisfeita aprecio a vida lá embaixo, suas nuances, suas cores, suas luzes. Atravesso tempos e espaços para me nutrir de levezas e do alto das novas terracotas paisagens pinceladas de lilazes e de azuis, com as quais me encanto nessa minha novedia chegada, acaricio com amor essas plumas que você me deu de presente e que presentificam o que há de melhor em mim. Essas plumas me serviram de asas e essas asas me serviram de ponte para que eu conectasse as 2 pontas de mim que, velhas e desgastadas, já tinham se perdido do meu coração selvagem. Então, eu queria agradecer vocês, porque eu tive a oportunidade de refazer esse itinerário, né, de refazer essa cartografia, de relembrar também esse gesto que me reconectou com a psicanálise, que era um campo de conhecimento e de atuação que me interessava há muito tempo, desde a minha graduação, mas que tinha ficado ali um pouco obliterado, né, um pouco deixado, esquecido, deixado de lado. Então, poder retomar também essa trajetória, né, e retomar esse contato com a aproximação que a experiência da repatriação me permitiu com a psicanálise foi muito bonito, foi algo que me emocionou, e que eu tributo a essa oportunidade que vocês me deram de ter essa conversa com vocês hoje. Muito obrigada.